Minha esposa disse: "Você não passa de um substituto. Não é o parceiro ideal para mim." Então me tornei exatamente aquilo que ela não queria. Ela dizia que eu era só um CEO pai, como se isso me diminuísse. Mas quando ela viu que essa empresa chamada família continuava funcionando perfeitamente, mesmo depois que ela se demitiu emocionalmente, foi aí que tudo virou. Meu nome é Tom. Conheci a Sarah durante meu segundo ano na universidade. Ela era uma estudante de psicologia deslumbrante, com opiniões fortes sobre praticamente tudo. Falava com paixão sobre romper os papéis de gênero e acabar com o patriarcado. Em contraste, eu estudava administração, era mais pragmático e trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade sem me endividar. Apesar das nossas diferenças, a conexão entre nós foi imediata. Eu me sentia atraído pela paixão dela, e ela, por sua vez, parecia valorizar minha estabilidade. Durante o tempo de faculdade, começamos a namorar e, depois que nos formamos, decidimos morar juntos. Casamos aos 27 anos e, aos 29, fomos abençoados com a chegada dos nossos gêmeos, Ian e Emma. Logo após me formar, consegui um emprego numa firma financeira, onde trabalhava com afinco, jornadas de 12 horas, fazendo hora extra e trazendo trabalho para casa nos fins de semana. Todo esse esforço me levou a me tornar gerente sênior de portfólio. Eu ganhava bem, mas o preço era alto, desgaste físico e mental constantes. Enquanto eu me dedicava à minha carreira e sustentava a casa, Sarah passava por várias fases profissionais. Começou em recursos humanos, depois largou tudo para tentar a sorte no marketing. Por fim, decidiu virar escritora freelancer, focando em temas relacionados ao universo feminino. Apesar de nunca ter gerado uma renda real com isso, ela dizia que era sua verdadeira paixão, e esperava meu apoio incondicional. O blog dela se tornou sua identidade. Ela escrevia sobre empoderamento feminino, ruptura de expectativas sociais e identificação de padrões tóxicos nos relacionamentos. A ironia de tudo isso só se revelaria mais tarde. Enquanto eu trabalhava feito um louco para manter a casa e dar uma vida digna à nossa família, Sarah ia a eventos de networking, participava de rodas de conversa entre mulheres e se dedicava ao blog, que, diga-se de passagem, tinha cerca de 50 leitores. E veja bem, não quero soar amargurado, mas olhando para trás, percebo que eu carregava praticamente todas as responsabilidades domésticas: acordar cedo com os filhos, fazer o café da manhã, ajudar nas tarefas escolares, ir às reuniões da escola. Não que eu fosse um pai modelo, era só porque não tinha outra opção. Ela estava sempre ocupada com a jornada dela. Enquanto isso, eu somava semanas de 50 a 60 horas de trabalho com a maior parte dos cuidados com os nossos filhos. E, ainda assim, ela me acusava de ser emocionalmente indisponível. Tudo começou a desmoronar numa tarde de terça-feira comum, sem nada especial no calendário. Depois de um dia puxado de 12 horas, mesmo exausto, ajudei Ian com um projeto de ciências e li para Emma a história favorita dela antes de dormir. Quando desci para a cozinha, encontrei Sarah lavando a louça. Pensei em sugerir de assistirmos a um episódio de alguma série juntos, uma das poucas coisas que ainda fazíamos como casal. Mas, do nada, ela soltou: "Você não passa de um substituto para mim, Tom. Você não é meu parceiro de verdade." A frase me atingiu como um soco. Me faltou o ar. Mas o que mais doeu foi o tom com que ela disse, calmo, quase casual. Como se estivesse comentando que o detergente tinha acabado, e não acabando com uma década de casamento em uma única frase. Fiquei ali, parado, vendo ela continuar lavando o prato, sem nem virar para mim. Minha resposta saiu trêmula, com uma voz que parecia nem ser minha. E ela? Nem parou o que estava fazendo. Só deu de ombros e completou: "Nós dois sabemos que isso aqui já não é um casamento de verdade faz tempo. Você não me estimula intelectualmente. Não entende o que eu preciso como mulher neste mundo." A brutalidade das palavras dela não estava apenas no que foi dito, mas em como foi dito, sem emoção, sem arrependimento. Como se eu fosse só um acessório útil para criar nossos filhos, e não um homem que a apoiou por anos, bancou 3 mudanças de carreira, financiou retiros de autoconhecimento e manteve tudo funcionando enquanto o blog dela mal rendia uns trocados. Ela continuou:
Eu quero alguém que acompanhe minha energia, que entenda a minha evolução. E me encarou, como se esperasse que eu reconhecesse o quanto ela havia crescido. Como se minha ascensão de analista iniciante a gerente sênior não valesse nada. Ela não disse com todas as letras que queria terminar, mas falou como se estivesse me fazendo um favor. Como se a tal honestidade dela fosse um presente, e eu deveria agradecer por ela me lembrar que, no fundo, eu era só um cuidador glorificado, um caixa eletrônico com CPF. Sem gritar, sem chorar, sem implorar, eu só balancei a cabeça e respondi. Entendi. Ao sair da cozinha, ouvi a voz dela me chamando. Tom, não vamos conversar sobre isso? Mas, conversar sobre o quê? Ela já tinha deixado bem clara sua posição, e de forma inabalável. Naquela noite, o sono simplesmente não veio. Fiquei virando de um lado para o outro, repassando mentalmente os últimos anos. Em que momento eu deixei de ser importante para ela? As pistas estavam em todos os detalhes. O jeito como o rosto dela se iluminava quando me via simplesmente desapareceu. As mensagens espontâneas, cheias de piadas internas e trechos de músicas que antes me faziam sentir especial, sumiram. Os toques e beijos genuínos viraram gestos automáticos. Quando foi a última vez que ela se interessou de verdade pelo meu dia? Que perguntou como foi o trabalho e realmente ouviu a resposta. Tentei lembrar quando ela me defendeu diante das amigas. A imagem que me veio foi sempre ela absorta no celular, rolando o feed do Instagram, compartilhando posts sobre deixar para trás o que não te faz crescer e ter coragem de ser autêntica, sempre acompanhados de frases como conheça seu valor ou nunca pare de evoluir. Enquanto isso, eu cuidava de tudo relacionado às crianças, consolava depois dos pesadelos, preparava os lanches, levava no treino de futebol, ajudava com a lição, tudo isso conciliando com mais de 50 horas semanais de trabalho. A realidade estava cada vez mais escancarada, o sorriso dela, o entusiasmo, a energia, eram reservados para outras pessoas. Suas amigas militantes, sua coach de vida que cobrava $200 por hora para dizer que ela estava se contentando com pouco, e as mulheres das comunidades online que aplaudiam cada decisão, por mais egoísta que fosse. Enquanto isso, eu estava ali, relegado a um papel secundário. E foi às 3 da manhã que caiu a ficha. Depois de anos tentando fazê-la feliz, apoiando cada novo sonho, carregando nas costas o peso da casa e da família, eu havia sido reduzido a uma conveniência. Alguém que já não era bom o bastante para os padrões dela. Naquele instante, decidi, era hora de parar de tentar. Na manhã seguinte, levantei antes dela. Preparei o café da manhã da Emma e do Ian, arrumei os lanches, cumpri minhas obrigações como pai. Foi nesse momento que a Sarah desceu, usando o roupão de seda que eu havia dado de presente no nosso aniversário. Não perguntei como ela dormiu. Nem comentei sobre o clima. Ela me olhou de lado, em silêncio, como se esperasse alguma coisa. Talvez achasse que eu fosse implorar por amor, pedir desculpas por não tê-la desafiado intelectualmente, ou prometer que estaria mais presente na jornada dela. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Se ela me via apenas como um CEO pai, então seria exatamente isso. Nada mais. Nada menos. Você tá calado hoje de manhã? Disse ela, tentando soar casual. Dei de ombros. Tenho muita coisa na cabeça. Principalmente do trabalho. Com a mesma naturalidade, ela continuou. Quer conversar sobre o que eu disse ontem à noite? Acho importante estarmos na mesma sintonia. Nós estamos na mesma sintonia, respondi, sem olhar para ela, enquanto preparava o sanduíche do Ian. Eu não quis te machucar, Tom, comentou, com aquele tom condescendente que ela usava quando se sentia emocionalmente superior. Só fui honesta sobre o meu estado atual. Eu agradeço a honestidade, disse, com um tom neutro. Agora nós dois sabemos exatamente onde estamos. Aquilo a desconcertou. Ela esperava lágrimas, raiva, talvez promessas desesperadas para que eu virasse o homem ideal. Em vez disso, recebeu uma aceitação serena, que a deixou sem argumentos. Depois de deixar as crianças na escola, adotei uma nova mentalidade. Eu não era mais o marido dela.
Era apenas o CEO dos nossos filhos. Decidi que não haveria mais favores. Nada de conversas longas sobre o quanto o dia dela foi difícil. Nada de mover os móveis da sala de novo, ou escrever outro post pro blog dela. Naquela noite, ela voltou do que chamava de sub-reunião de empoderamento feminino, que, no fim das contas, era só ela e as amigas reclamando dos maridos, enquanto eu ajudava as crianças com a lição de casa. Ela entrou, largou a bolsa de grife, paga por mim, sobre a cadeira, e ficou ali, parada, como se esperasse que eu perguntasse como foi o dia dela. Sem dizer nada, fui até os meus filhos e avisei. Estarei no meu escritório, se precisarem de mim. E saí. A expressão de decepção no rosto dela foi inesquecível. Já no escritório, abri o notebook e criei um documento chamado Estratégia de Saída. Comecei a listar tudo o que precisava fazer para me proteger, a mim e as crianças. O primeiro passo? Ligar para um advogado. Aquela ligação marcou o começo do nosso novo normal. Sem conversas triviais. Sem mensagens ao longo do dia. Sem favores pequenos. O jantar passou a ser só sobre os nossos filhos. Com eles eu conversava, ria, me conectava. Com ela, não. Se ela me perguntava algo, eu respondia com educação, mas sem aprofundar. Como foi seu dia? Bem. Você viu o e-mail da professora da Emma? Vi. Já resolvi. Comecei a planejar meus fins de semana de forma independente. Às vezes saía com as crianças sem nem dizer para onde. Ela mandava mensagens perguntando onde estávamos, e eu demorava quase 1 hora para responder com um simples, saí com as crianças. Voltamos mais tarde. Também comecei a focar em mim mesmo. Durante anos, a Sarah vivia dizendo que, depois que os filhos nasceram, eu tinha me largado, mesmo eu acordando às 5 da manhã para trabalhar antes deles levantarem, preparando o café da manhã e mantendo a rotina da casa funcionando. E, olha, tinha um fundo de verdade nisso tudo. Mas o que eu fiz agora não foi para impressionar ela. Foi para cuidar de mim. Comecei a ir à academia na hora do almoço, melhorei minha alimentação, mudei o corte de cabelo, comprei roupas que realmente me caíam bem. Em poucos meses, perdi alguns quilos e ganhei um pouco de massa muscular. Nada drástico, mas foi o cuidado que eu precisava. Voltei a me reconectar com amigos que não via há tempos. Almocei com ex-colegas da faculdade, entrei numa liga de basquete de fim de semana, e comecei a viver como alguém que tinha uma vida além de ser o marido da Sarah e o CEO pai dos nossos gêmeos. No primeiro sábado em que saí sozinho com os filhos, ela estava sentada no sofá, fingindo estar imersa no celular, mas na verdade assistia vídeos sobre como impor limites aos homens. Aonde você foi? Perguntou, tentando soar casual. Saí com as crianças, respondi, jogando as chaves sobre o aparador. Eles quiseram sair, então fomos. Teria sido bom saber onde estão nossos filhos, murmurou, com um tom meio seco. Dei de ombros. Geralmente você tá ocupada demais com o seu blog para vir com a gente. Isso não é justo, respondeu, se endireitando. Meu trabalho é importante. Não discuti. Só disse. Claro que é. Agora, crianças, vão lavar as mãos antes do jantar. Chamei, e eles correram escada acima. Ela me seguiu até a cozinha. O que tá acontecendo com você? Desde a nossa última conversa, você tá agindo estranho. Nada, respondi, tirando os ingredientes do armário. Só estou cumprindo meu papel de CEO pai, como você pediu. Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe. Ela cruzou os braços. Foi a primeira vez, em dias, que olhei diretamente nos olhos dela. Sarah, para mim está claro, agora você é apenas minha colega de parentalidade. Isso é absurdo. O que eu quis dizer é que nosso relacionamento mudou. Mas ainda podemos ser parceiros, em outros aspectos. Parceiros? Tipo, colegas de quarto que dividem a guarda dos filhos. Entendido. Essa foi a primeira rachadura no plano perfeito dela. Ela acreditava que podia se desconectar emocionalmente do casamento, me tratar como caixa eletrônico e babá,
e ainda assim colher os benefícios de ter um marido, quando lhe fosse conveniente. Aos poucos, ela começou a entender que isso não funcionava mais. Enquanto isso, tive minha primeira consulta com um advogado, sem contar nada para Sarah. Eu precisava entender minha posição legal. Para minha surpresa, o advogado disse que eu tinha um caso muito sólido para conseguir pelo menos a guarda compartilhada meio a meio, ou até mais, considerando meu envolvimento ativo na vida das crianças. Ele me orientou a documentar tudo, cada evento escolar em que estive presente enquanto a Sarah faltou, cada consulta médica que acompanhei, cada lição de casa que ajudei. E foi exatamente o que fiz. Criei um registro minucioso, com datas, horários e e-mails de professores, todos dirigidos a mim, reconhecendo meu papel como pai presente. Além disso, comecei a guardar dinheiro numa conta que ela não conhecia. Não era para esconder bens, tudo seria revelado num eventual divórcio. Era só para garantir que eu teria recursos financeiros próprios. O advogado garantiu que era perfeitamente legal, desde que eu não usasse fundos conjuntos nem escondesse nada que pudesse ser considerado patrimônio comum. Com o tempo, Sarah começou a perceber a mudança. Tentava puxar assunto sobre o dia dela, ou compartilhar reflexões da internet, mas eu respondia só com acenos ou palavras soltas. Começou a usar roupas mais provocantes dentro de casa, mas já era tarde demais. De repente, demonstrava interesse nas minhas atividades. Quando comentei com as crianças sobre esquiar no inverno, ela exclamou animada: "Sempre quis aprender a esquiar." Mas eu só a olhei e continuei conversando com Emma e Ian, e simplesmente ignorei a tentativa dela de se incluir. Cerca de 6 semanas depois de instaurar esse novo modo de vida, eu estava lendo no sofá quando ela sentou ao meu lado, bem mais próxima do que vinha ficando nos últimos meses. "Você emagreceu", comentou, me analisando de cima a baixo. "Sim", respondi, sem desviar os olhos do livro. "Tá com uma aparência ótima", disse, suavizando o tom. "Obrigado. Me sinto bem." "Mas ainda não me olha", comentou, colocando a mão no meu braço. "Podemos conversar?" Sinto que tem uma barreira entre nós. Finalmente levantei os olhos e encarei ela de verdade. "Sobre o que você quer conversar?" "Sobre nós", disse ela, aliviada por finalmente ter minha atenção. "Sinto que você se afastou completamente." "Só estou respeitando os limites que você mesma colocou." Respondi com calma. "Eu não quis dizer que você não importa para mim, ou que eu não valorizo o que a gente tem." A voz dela tremia enquanto eu permanecia em silêncio. E então continuou: "Eu só queria expressar o quanto me sinto desconectada. Nunca quis que isso fosse algo permanente." Depois de um tempo pensando, me levantei e disse: "Eu refleti sobre isso, e percebi que você estava certa. Somos CEO de paz. E é exatamente isso que devemos ser, pelo bem dos gêmeos." E me afastei, deixando ela sentada. Pela primeira vez, ela apenas ficou ali, me observando enquanto eu ia embora. Uma noite, depois de ver uma amiga nas redes sociais curtindo férias românticas, ela voltou para casa visivelmente irritada. Eu estava na sala, lendo, em forma, com uma aparência melhor do que nos últimos anos. Ela parou na minha frente, como se esperasse que eu dissesse algo só pela presença dela. "Você está agindo estranho faz semanas", disse, finalmente. "Estranho?" "É, não sei. Diferente. Distante. Como se não se importasse mais em fazer nosso relacionamento funcionar." Fechei o livro e respondi: "Achei que era isso que você queria." Ela piscou, como se minhas palavras a tivessem machucado. "O que você disse foi que somos apenas CEO de paz." "Foi o que você escolheu", lembrei, mantendo um tom neutro. "E, para mim, isso significa exatamente o que parece." "E não é isso que você e seu grupo de empoderamento promovem? Ser autêntica?" Ela ficou em silêncio. Abriu a boca para retrucar, mas parou. Dava para ver que ela não esperava esse tipo de resposta. Era como se esperasse que eu a perseguisse, implorasse por atenção, me esforçasse para reconquistar alguém que já tinha me colocado de lado. "Isso não é o que eu queria", confessou, num sussurro.
Eu queria que a gente trabalhasse na relação, não que a jogasse fora. Curioso, respondi, frustrado, que ao dizer para alguém que ele é só um substituto, não se cria exatamente o desejo de investir emocionalmente, né? Sinto que você não me ouve quando falo que estou insatisfeita, rebateu, se sentando à minha frente. Eu te escuto claramente, garanti. Mensagem recebida. Ela me encarou por um longo tempo, até que explodiu. Então, depois de 10 anos de casamento, você simplesmente desiste? A ironia era tão densa que quase me fez rir. Aprendi com os melhores, respondi, com frieza. A partir daquela noite, a dinâmica mudou. Ela começou a prestar atenção. A me ouvir de verdade. Parecia estar tentando decifrar o que estava acontecendo. Escolhia melhor as palavras, como se estivesse pisando em ovos. E esperava que eu quebrasse o gelo. Mas eu não quebrei. Aos poucos, ela passou a buscar minha atenção de formas sutis. Perguntava se eu precisava de algo do mercado. Relembrava programas que víamos juntos. Se tornava mais direta. E até voltou a usar aquelas lingeries esquecidas no fundo da gaveta. Além disso, começou a defender a importância da energia masculina dentro de casa, um contraste completo com o antigo discurso "os homens são o problema". Curiosamente, também parou de postar aquelas frases nas redes, tipo "deixe para trás o que não te valoriza" ou "ame a si mesmo em primeiro lugar". Uma tarde, com as crianças já dormindo, ela me encurralou na cozinha enquanto eu terminava de lavar a louça. Você realmente não se importa, né? Com o quê? Perguntei, colocando o último prato no escorredor. Com isso tudo. Com a gente. Olhei bem para ela e dei de ombros. Não existe a gente. Ela cerrou os dentes. Então você está confortável com as coisas do jeito que estão? Não. Mas aceitei. Você deixou claro como me vê, como um mero CEO de pai. E você acha que só porque rotulou alguém assim, não deveria se surpreender se essa pessoa deixasse de te colocar como prioridade? Ela tentou rebater, mas já não tinha argumentos. Foi ela quem destruiu o que um dia tivemos. Ela se convenceu de que meu papel era irrelevante. Agora, vendo que eu realmente tinha parado de me esforçar emocionalmente, começava a entender o impacto dessa escolha. Ela queria que eu a perseguisse, que lutasse por um lugar que ela mesma me tirou. Mas como isso não aconteceu, o vazio entre nós começou a pesar. Nas semanas seguintes, os esforços dela se intensificaram. Cozinhava, perguntava de verdade como tinha sido meu dia, me ouvia. Oferecia para cuidar das crianças para eu ter tempo só para mim. Sugeriu noites de encontro, buscava contato físico. Mas já era tarde. Ela não podia pagar o que eu tinha vivido. Nem o que senti cada vez que ela me descartava, como se eu fosse apenas um acessório. O cúmulo foi quando a ouvi em uma ligação com uma amiga. A voz dela estava baixa. Não sei o que fazer, é como se ele tivesse mudado completamente. Dá para ver que não sente mais nada. Eu já sabia do que ela estava falando. Ela mesma tinha dito, tempos atrás, que se eu realmente me afastasse, ela começaria a se perguntar o que aconteceria se eu fosse embora de verdade. Eu sempre respondia: se é isso que estamos discutindo, eu nunca quis o divórcio. Só queria que você prestasse mais atenção em mim. Naquele momento, entendi. Toda aquela honestidade sobre nosso relacionamento era só uma tática manipuladora. Ela achava que, se ameaçasse me deixar, eu correria atrás, faria de tudo para agradar. Mas decidi não cair nesse jogo. E, com isso, ela entrou em pânico. 3 meses depois de ter aceitado essa nova realidade, eu soube que era hora de dar o passo final. Nada de escândalos ou cenas dramáticas. Eu precisava de clareza. E de encerrar esse capítulo com um golpe certeiro. Numa noite, depois que as crianças já estavam dormindo, sentei à mesa da cozinha com uma pasta de papel pardo nas mãos. Ela estava no celular e levantou os olhos, talvez com um pouco de esperança. Precisamos conversar. Claro, respondeu ela. Eu quero o divórcio. Soltei isso sem expressar nenhuma reação explosiva.
Nada de gritos, nem lágrimas. Só o silêncio. Ela me olhou, atônita. É sério? Perguntou, com a voz tremendo. Balancei a cabeça e deslizei a pasta em sua direção. O que é isso? Ela abriu devagar. Lá dentro não estavam apenas os papéis do divórcio já preenchidos, mas também uma série de documentos que provavam que eu vinha me preparando há meses. Registros de que transferi 75% dos meus bônus recentes para contas que ela desconhecia. Relatórios detalhados de todas as vezes em que ela escolheu cuidar de si mesma em vez dos filhos. E provas de que fui eu quem compareceu a eventos escolares enquanto ela se perdia em retiros. A peça central? Uma carta do meu advogado. Nela, estava explicado que, considerando minha situação financeira e a proposta de guarda principal comigo, era bem provável que ela tivesse que me pagar pensão, não o contrário. O rosto de Sarah empalideceu ao ler. Você não pode estar falando sério. Sempre dizem que os tribunais favorecem a mãe. Sim, interrompi, quando a mãe está presente. Você não está. Ela ficou sem palavras. Estava claro, o que existia entre nós tinha chegado ao fim. Venho registrando tudo nos últimos meses, falei com serenidade. Os professores conhecem a mim, não a você. Sou eu quem leva as consultas, quem ajuda nas tarefas, quem comparece às reuniões da escola. Enquanto isso, você se afunda no seu blog e nessa obsessão de parecer uma mãe presente. Peguei meu celular e mostrei a ela meu calendário, cada evento escolar, cada consulta médica, cada reunião, tudo registrado nos últimos 6 meses. Com quem foi, quem faltou. E completei. O avaliador da guarda só precisa olhar isso para ver quem está realmente cuidando das crianças. E claramente, não é você. Mas eu preciso de tempo para resolver tudo isso, ela balbuciou. Você sabe que meu blog está prestes a decolar, meu custo de vida exige muito, mas estou a um passo de um grande avanço. Você diz isso há 3 anos, rebati. Enquanto isso, eu recebi 2 promoções e já consegui economizar o suficiente para garantir a faculdade das crianças. E você? Além de posts no Instagram falando quanto se sente oprimida, o que mais ofereceu? Vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Mas dessa vez, eram de verdade. Não as lágrimas falsas que ela usava quando queria que eu cedesse. Tom, por favor, a gente pode consertar isso. Eu não quis dizer o que disse naquela noite. Eu só estava frustrada. Recostei na cadeira e pensei em voz baixa. Por que só agora? Só agora que a possibilidade de perder o que te sustenta virou real? Não é pelo dinheiro. Protestou ela. É por você. Eu te amo. Sempre te amei. Quase ri. Durante anos ela me olhou com desprezo. Me ignorou. E só agora, de repente, eu passo a importar? Pensa nas crianças, Tom. Eles precisam de nós dois juntos. Precisam de pais que se respeitem mutuamente, de verdade. Podemos ser CEO pais, sim, mas que se entendem. Você deixou claro que não me respeita, respondi. E que para você, eu sou só um CEO de pai. Então é isso que seremos, mais separados. Foi aí que o tom dela mudou. De súplica para ameaça. Eu vou lutar por isso. Vou contratar um advogado e vou dizer que você está planejando isso há meses, que está escondendo dinheiro. Vai em frente, interrompi. Tudo o que fiz é legal. Consultei 3 advogados só para ter certeza. E, aliás, gravei essa ameaça, disse, dando um leve toque no meu celular, que esteve em cima da mesa o tempo todo. Gravação com consentimento unilateral. Ameaçar fazer falsas acusações durante um processo de divórcio não pega nada bem diante de um juiz. Vi o rosto dela desmoronar. Ela sabia que tinha perdido. Os dias seguintes foram patéticos. Tentou de tudo, chorou, implorou, tentou de repente virar a esposa perfeita. Cozinhava o jantar, perguntava como foi meu dia, tentava me convencer a voltar para a cama com ela, mesmo sabendo que fazia semanas que eu dormia no quarto de hóspedes.
Chegou até a mandar embora suas amigas feministas, quando elas começaram com os tradicionais comentários depreciativos sobre homens. Uma delas até me ligou perguntando se eu tinha feito algo com a Sarah, porque ela me defendeu com tanta veemência que parecia outra pessoa. Mas o golpe final veio quando levei as crianças para se encontrar com o corretor de imóveis. Estávamos colocando a casa à venda. Sarah não foi incluída na reunião. Quando descobriu, perdeu completamente o controle. Você não pode vender a nossa casa sem mim. Na verdade, posso sim, respondi com calma. Dá uma olhada na escritura. Está só no meu nome. Seu crédito estava ruim demais para entrar no financiamento, lembra? Por causa daquelas dezenas de cartões que você estourou em nome do autocuidado. Mostrei a escritura. O nome dela não estava ali. Tínhamos combinado de incluir quando ela melhorasse sua situação financeira. Mas ela nunca fez nada para mudar isso. Ela se jogou no sofá, chorando. O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Dei de ombros. Isso já não é mais problema meu. Somos apenas CEO pais. E, para falar a verdade, nem isso direito, considerando quão pouco você se envolveu de verdade. Uma semana depois, ela apareceu no meu escritório. Suplicando. Dizia que faria qualquer coisa, terapia de casal, largar o blog, arrumar um emprego decente, o que eu quisesse. Já é tarde demais, respondi. Você decidiu, anos atrás, que eu não merecia o seu amor. O que você não esperava é que, com o tempo, eu também passasse a acreditar nisso. O divórcio foi rápido. Sarah não contestou. Não podia pagar um advogado à altura do meu e sabia que todas as provas estavam a meu favor. O juiz me concedeu a guarda física principal. A ela, restaram fins de semana alternados e um jantar por semana. Jamais vou esquecer a expressão de puro choque no rosto dela quando o juiz anunciou a decisão. Ela estava convencida de que, só por ser mãe, ficaria com os filhos, ignorando completamente o quanto ela realmente participava da vida deles. A casa foi vendida por um valor acima do esperado. Usei minha parte para comprar um imóvel melhor localizado, perto da escola das crianças. 3 quartos, um quintal espaçoso, e um escritório adequado para trabalhar de casa alguns dias. Isso me permite estar mais presente com os gêmeos. Enquanto isso, Sarah teve que se mudar para um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Foi forçada a conseguir um emprego de verdade, um cargo administrativo básico que mal cobre o aluguel. E o blog? Virou um hobby sem audiência. A primeira vez que ela veio deixar as crianças depois de um fim de semana com ela, notei como ela observava minha nova casa com inveja. Era tudo que ela sempre sonhou, planta aberta, cozinha moderna, todos os confortos. Mas agora, não era mais dela. Parece que as crianças gostam daqui, disse num tom casual. Sim, confirmei. Cada um tem seu próprio quarto. E tem um parque na esquina. Ela sentiu, visivelmente desconfortável. Escuta, Tom, tenho refletido muito. Cometi o maior erro da minha vida. Te tomei por garantido, e agora pago o preço, dia após dia. Existe alguma chance, mesmo que mínima, da gente tentar de novo? Pelas crianças? Por nós? Olhei fixamente para ela. Não existe um nós, Sarah. Somos apenas CEO pais. E isso é tudo o que seremos. Essas palavras a atingiram com a mesma força que eu senti meses antes. Vi a esperança desaparecer dos olhos dela, substituída pela dura realização de que ela mesma tinha cavado a própria ruína. Pego as crianças na quarta pro jantar, disse finalmente, com a voz vazia. Às 18 horas, confirmei. Não se atrase. Fechei a porta e me virei para os meus filhos. Minha casa. Minha vida. Uma existência que, finalmente, voltava a ser minha. A atualização. Já se passaram 2 anos desde o divórcio, e estou em um bom lugar. As crianças, agora com 11 anos, estão prosperando. Mandam bem na escola, praticam esportes, participam de várias atividades. Atualmente,
Estou namorando uma enfermeira pediátrica que conheci numa das consultas dos gêmeos. Ela é tudo que a Sarah nunca foi, comprometida, presente e genuinamente interessada em mim e nas crianças. Pelo que sei, a Sarah teve que se mudar para um apartamento ainda menor. O blog morreu silenciosamente. As amigas feministas sumiram quando ela não pôde mais bancar os brunches e workshops caríssimos. De vez em quando, ela me liga. Geralmente depois de um encontro desastroso ou um dia difícil. Reclama de como destruiu tudo, como cometeu o maior erro da vida. E eu só respondo: eu sei. Mas agora, somos apenas CEO pais. E isso é tudo o que seremos. As crianças a veem a cada 2 fins de semana. Mas eles também percebem a diferença. Um dia, Emma me disse: mamãe vive grudada no celular quando estamos com ela. Aqui em casa, a gente realmente passa tempo junto. Essa é a minha verdadeira vitória. Não é sobre a casa. Nem sobre o dinheiro. Nem sobre ver a Sarah enfrentando as consequências. É sobre saber que meus filhos valorizam um pai presente. Um pai que se importa. Um pai de verdade. Essa é a minha história, Reddit. Se você está se sentindo ignorado, tratado como um acessório na vida de alguém, saiba que você merece mais. Você merece ser valorizado. Às vezes, a única forma de mostrar o seu valor é se retirar da equação. Porque o karma sempre chega. Comentário Reddit. E é isso, senhoras e senhores. Às vezes o jogo vira, e não por vingança explícita, mas porque o tempo faz questão de mostrar quem realmente estava presente. O curioso é que ela só percebeu o valor do Op quando ele já não precisava mais provar nada. Mas será que ele também teve sua parcela de culpa no desgaste do casamento? Ou foi só mais um caso clássico de alguém que confundiu estabilidade com garantia? Deixo essa dúvida no ar, porque no fim, nem sempre a maior perda é a que vem com o divórcio. Às vezes, é perder o direito de fazer parte de uma vida que você mesmo escolheu abandonar. E se gostaram dessa história, já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E claro, tem mais 2 histórias cheias de reviravoltas aqui na tela esperando por vocês. Nos vemos na próxima.